Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Thaís Davidson e neste vídeo eu vou compartilhar com vocês sobre o padrão do perfeccionismo. Bom, a sociedade nos vende esse padrão até de uma forma muito distorcida, de uma forma muito ilusória. A gente rotula muitas vezes esse padrão do perfeccionismo como até uma qualidade. Quem nunca, foi numa entrevista de emprego ou pediu um conselho, para quando for entrevistado numa entrevista de emprego, se eles me perguntarem qual é o meu defeito? Fala que você é perfeccionista porque isso é uma boa qualidade. E para quem sofre esse padrão, sabe o quanto, esse perfeccionismo, essa energia te traz a energia da ansiedade, da paralisação. Por que eu tô falando isso? Porque quem sofre com esse padrão, vai sentir muitos sintomas de paralisação. Eu nunca tô bem o suficiente para dar o primeiro passo, eu nunca tô pronto, eu sempre preciso de mais e mais e mais. Aí eu fico travando o meu servir pro mundo, o meu trabalho, porque eu sou tão crítico comigo mesmo, eu sempre acho que eu não sou o suficiente o bastante, que eu fico procrastinando. E aí que tá, presta atenção nessa frase. Aonde eu procrastino é onde eu tento ser perfeito. Então, quando você percebe que há uma trava em tudo que você faz na vida, por exemplo, eu vou dar meu exemplo. Eu procrastino para limpar a casa porque eu tento ser perfeita. Entro naquela escala desse perfeccionismo, ou é tudo ou nada. O verdadeiro 880, sabe? É muito desse padrão. Então, você acessar essa camada da ilusão de perceber que o perfeccionismo não é uma qualidade, sim uma trava, tudo muda. E mais do que isso, te gera também essa ansiedade. Porque você tá tanto no mental, às vezes tem tantas ideias, insights, mas não coloca em prática. Porque você tem esse medo da rejeição. Então, esse perfeccionismo, ele tenta ter aquela vida de Instagram, aquela vida perfeita. Porque se eu for perfeito, traz aquela sensação que eu não vou ser criticado, que eu não vou ser rejeitado. E todos nós, de certa forma, temos, esse padrão do perfeccionismo, que pode muitas vezes começar nesse padrão de comparação, que hoje em dia, com a tecnologia, com o Instagram, com as redes sociais, a gente está sempre se comparando. E é muito engraçado falar isso com vocês, porque é um padrão que eu tive e tenho, que trabalho até hoje, e que eu não percebia, tá? Eu, quando era jovem, eu não percebi o quanto eu era perfeccionista, porque uma outra característica, que você pode perceber se você tem esse padrão, esse sintoma, é quando você é crítico consigo mesmo e com os outros, porque se você critica você internamente, provavelmente você tem um padrão de criticar o outro também. Então perceba como que é essa voz que fica aí na sua cabeça te criticando o tempo todo. Ela te empurra ou ela te bloqueia? Ela te trava, faz com que você não cresça profissionalmente, faça com que você não cresça em várias áreas da vida. Então presta atenção, tenta quebrar isso. Eu venho quebrando muito com os vídeos aqui do YouTube, eu sempre venho falando isso com vocês. Trabalhar o perfeccionismo realmente é me colocar vulnerável aqui. E é isso, é falar sobre isso, é você olhar para sua vulnerabilidade também. E também, perceber que quando você começar a quebrar esse padrão, você vai começar a desagradar. E tá tudo bem. E isso é tão libertador, gente, porque você sai dessa sua prisão, dessa sua caixinha que você se coloca, que te sufoca, entende? Então, além desses padrões, uma outra sensação que você vai sempre sentir é essa pressão constante que o mundo coloca sobre você, E aquele padrão, como eu falei, do tudo ou nada, do 880. Ou eu vou ter aquele corpo lapado, ou eu chuto balde. Eu sempre tô nesses extremos, entende? Então, perceber esses sintomas é o primeiro passo para poder estar investigando se existe essa sombra em mim, como que tá também o grau de intensidade que esse padrão faz com que bloqueie a minha vida para eu começar a trabalhar, sabe?
Bom, além dos sintomas e do que não é perfeccionismo, eu quero trazer alguns pontos falando sobre o que é perfeccionismo para você começar a se autoconhecer, se rastrear para perceber se existe esse padrão que te bloqueia, né? Te trava de colocar o seu servir para o mundo, porque eu acho que o que mais afeta esse padrão do perfeccionismo é na nossa área do trabalho, tá? É no nosso servir para o mundo. Muitas vezes a gente fica muito estagnado na nossa carreira justamente por conta desse medo de errar, desse medo da rejeição, de eu me achar que eu não sou autossuficiente, que eu não tô pronto. Então, eu travo meu servir, eu travo meu trabalho e, consequentemente, a minha carreira, entende? Então, o primeiro ponto que eu quero estar trazendo aqui para vocês é quando eu tenho muito esse padrão do inalcançável. Eu sempre tenho um topo maior para alcançar, seja com o corpo, seja com dinheiro. Eu nunca tô satisfeito. Eu sempre preciso mais. E como eu falei para vocês anteriormente, é aquela fuga constante do fracasso, do medo de errar. Então, quanto mais perfeito, mais alinhado eu ser, menos rejeitado eu vou ser. E aí eu me coloco de novo naquela bolha. Não é aquela mudança genuína, não é aquela mudança leve, mas de cobrança crítica interna. E você tá sempre naquela pressão, naquele sufoco. Geralmente essas pessoas, né, tiveram uma criação muito severa, com os pais naquela base mais militar, até mesmo sempre cobrando. A criança tirou 8 na prova, mas os pais questionavam, exigiam sempre tirar 10, ser o melhor da turma. Então, né, perceber isso é muito importante, porque você começa a soltar, você começa a perceber que tá tudo bem eu falhar. Tá tudo bem eu honrar o meu processo. Tá tudo bem eu não ser melhor em todas as áreas da minha vida. Porque é uma performance que a longo prazo você não vai conseguir sustentar. Entende? E nós somos humanos, a gente nunca vai conseguir equilibrar todos os pratinhos. Existem momentos de vida onde eu vou precisar focar em uma determinada área da minha vida, entende? Né? Por exemplo, nós mulheres, quando a gente não é mãe, tem como a gente focar mais na carreira, mas a partir do momento que a gente casa, a gente cria esse vínculo, a gente precisa colocar energia no nosso casamento, no nosso lar, e principalmente quando a gente se torna mãe. Então não tem como, para de comprar essa ilusão que você vai dar conta de tudo, entende? Isso é tão libertador, gente. Além disso, um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é vocês quebrarem essa ilusão que você vai estar perfeito, 100% pronto, antes de dar o primeiro passo, antes de tentar. Então, é no movimento, é na prática que você vai se aperfeiçoando. E aí que tá a diferença de uma pessoa detalhista de uma pessoa perfeccionista. O detalhismo, ele não te trava. Ninguém nasceu pronto para nada nessa vida, gente. Então, né, eu fico até assim, né? Às vezes quando converso com uma amiga que já é mãe e às vezes eu começo a me abrir para essa possibilidade e vem aquele crítico interno, aquele perfeccionismo, eu não tô pronta. E não adianta, eu nunca vou estar, porque é na prática. Além dos cursos, né, da gente poder se preparar, ler sobre os assuntos, né, que a gente quer se desenvolver, mas é só na ação. Quantas mulheres já falaram isso? Que é só você vivendo, experienciando, né? Eu, por exemplo, me redescobrindo em querer ser terapeuta. Se eu não dar o primeiro passo, eu nunca vou estar pronto, entende? Então, para de pensar que você vai estar 100% pronto. Isso é uma ilusão. Você precisa começar na sua versão, no que você tem para dar. E é com o seu caminhar que você vai se lapidando. E é por isso que esse padrão muitas vezes trava o seu servir para o mundo, porque você tem medo de errar. E é até engraçado, né, que muitas vezes essa ilusão te traz a sensação que você vai sair ileso da vida, né? Porque quando tiver 100% pronto eu dar o primeiro passo, vai estar perfeito e aí ninguém me critica. Aí não me colocou aqui vulnerável. Isso é uma ilusão, gente. Então quebrar isso, dissolver isso é muito importante. E como eu falei para vocês anteriormente, né, um outro ponto são as emoções autodestrutivas que a gente vai cultivando com esse padrão. Como eu falei anteriormente, autocrítica e a crítica com o outro. Além disso, a emoção do medo, medo da rejeição, como eu falei para vocês anteriormente, medo de fracassar. Então, se eu não olho para essas emoções primárias que tentam me proteger, muitas vezes é o medo da rejeição, né? Que tá por trás desse medo que te trava de você não ser perfeito. Então, olhar para a raiz do problema é muito importante, porque aí você começa a gerar realmente a cura, né? Quando você olha para essa raiz dessa questão.
entende? E além disso, né, gente, é a gente achar que nós somos imperfeitos. Se a gente, né, se eu perguntar pra vocês se vocês acham a natureza perfeita, eu tenho certeza que a maioria de vocês vão dizer que sim. Mas se eu perguntar se vocês acham que seres humanos, né, os humanos são perfeitos, muitos de vocês vão falar que não. Isso é muito distorcido, porque nós somos a natureza. Então, principalmente nos dias de hoje, com essa harmonização facial, com essa busca incessante de ser perfeito, a gente foi criando uma distorção interna do que é belo, entende? Então, se a gente não despertar e procurar esse caminho do meio, a gente vai entrar numa manada, numa loucura desenfreada, numa busca incessante que vai trazer ansiedade. Então a gente vai comprando essa falsa sensação desse perfeccionismo incessante. Nós somos assimétricos. E a gente vai comprando essa ilusão do perfeccionismo em tudo, gente. Se a gente parar para pensar no supermercado, muitas vezes os alimentos, as frutas, eles são descartáveis justamente por não apresentar um aspecto bonito, simétrico da fruta que a gente geralmente associa que ela tem que ser. Então, esse padrão do perfeccionismo, a gente não nasce com ele. A gente vai desenvolvendo ele por tantos rótulos que a gente vai colocando perante a vida. Nenhuma criança se coloca para baixo no sentido que eu não vou brincar porque eu não sou criativo, não tenho ideias, ou eu não vou brincar com aquele grupo de crianças porque eu não sou tão bonito quanto eles. Esse julgamento de achar que eu não tô adequado, tô pronto para determinada coisa, a gente desenvolve na vida adulta. Por tanto julgamento, por tanta crítica. Então perceber isso é muito importante. Para até você ativar o seu discernimento até onde você vai. Quantas pessoas se perderam, né, nos procedimentos estéticos. Em vez de usar essa ferramenta que pode te aprimorar, você foi num caminho tão extremo, né, daquela conversa que eu trouxe para vocês de querer uma perfeição que não existe, que às vezes as pessoas mudaram o rosto que nem se reconhecem mais. E muitas vezes nem para melhor, né, gente? Dissolver essa ilusão é libertador para muitas coisas na vida. Quem não quer se sentir mais leve? Quem não quer sair desse crítico interno? Então eu te convido, né, para quem sentiu que tem muito esse perfeccionista aí dentro de você, comece a se autotrabalhar, comece a se perceber como tá esses diálogos internos, aprenda a se acolher mais. E não confunda também ficar desleixado, né, ou entregar o seu trabalho de qualquer maneira. Eu não tô falando disso, mas sim do caminho do meio. Entende a potência disso, gente? De você se redescobrir, de você se permitir errar e ao mesmo tempo perceber que tá tudo bem, tá tudo bem. Você pode recomeçar, você pode tentar de uma outra maneira, mas a questão é de você não ficar paralisado. Essa paralisação que esse perfeccionismo nos traz também, traz até uma depressão. Se a gente não olhar para isso, a gente fica tão travado, que eu não me sinto útil para o mundo. E a gente precisa se sentir necessário, entende? E é isso, gente. Eu acho que tudo que eu gostaria de estar falando para vocês sobre esse padrão do perfeccionismo, eu já compartilhei. Eu espero de coração que esse vídeo possa ter agregado aí na vida de vocês, que vocês agora comecem a colocar esse ensinamento em prática, perceber aonde tem essa trava, aonde eu tô procrastinando, porque agora vocês começam a perceber, né? Aonde eu tô procrastinando é onde eu tento ser perfeito. E a partir daí, vocês começarem a quebrar essa inércia, essa paralisia e entrar pra ação de colocar os seus sonhos, suas metas pro mundo, porque o mundo merece ver o seu servir. Porque não é só sobre você, né, gente? É sobre o coletivo, o que essa sociedade, a comunidade que você está inserido vai usufruir com o que você tem para colocar no mundo. Então, vai muito mais além do nosso ego. E é isso, gente. Gratidão mais uma vez de ter você aqui comigo e até a próxima.